Você já ouviu falar em aprendizagem ativa? Imagine a seguinte situação: uma sala de aula, carteiras enfileiradas e o professor como único detentor e transmissor do conhecimento. Agora, observe essa imagem de uma sala de aula do século XIX. Observou? Carteiras enfileiradas, alunos concentrados, professor transmitindo conhecimento. Agora observe esta outra imagem de uma sala de aula final do século XX, início do século XXI. O que mudou? Houve alguma mudança significativa? Praticamente nada, né? E qual é o resultado desse formato de aula, desse formato de sala de aula? Alunos desmotivados, alunos desinteressados, uma aula chata. Você mesmo já deve estar se lembrando da sua época de sala de aula, em como muitas vezes você se sentia desmotivado com esse formato. Que tal você pensar em mudar a sua sala de aula e tornar a aprendizagem mais ativa? Eu sou Cláudia Moon e esse é mais um dos vídeos da série Sala de Aula, que espaço é esse? Hoje em dia tem se ouvido falar muito em aprendizagem ativa. Mas o que é a aprendizagem ativa? A aprendizagem ativa acontece quando você muda a sua perspectiva, quando você muda o seu olhar para a sua aula, quando você começa a pensar fora da caixa, quando você começa a fazer diferente. Vamos voltar lá no exemplo do começo do vídeo, aquela sala de aula do século XX para o século XXI, que tem as mesmas características da sala de aula do século XIX. Como transformar essa sala de aula na proposta da aprendizagem ativa? Você, primeiro de tudo, tem que fazer uma reorganização do espaço. Você reorganiza o espaço e você propõe para a sua turma o trabalho em grupos colaborativos. Você agrupa os alunos com diferentes habilidades, com diferentes potencialidades, onde a troca entre eles fica tão significativa que tanto um quanto o outro passa a aprender cada vez mais. E veja, nesse novo formato de sala de aula, você consegue ainda realizar o trabalho por estações e investir em tarefas diferenciadas, transformando o trabalho dos alunos. Eles se tornam mais colaborativos e aprendem cada vez mais uns com os outros. O importante é o professor sair de cena. O aluno tem que ir na busca do conhecimento, o aluno interage com o outro aluno. O papel do professor é apenas de intervenção e mediação. Portanto, de nada vai adiantar você ter todo esse trabalho, dar atividade para as crianças, sentar na sua mesa e ficar esperando acontecer. Não, o professor tem que percorrer os grupos, tem que escutar o que eles falam, tem que acompanhar, tem que orientar individualmente, grupo a grupo, caso seja necessário. E agora vai uma dica valiosíssima. Nesse percorrer entre os grupos, caminhe sempre com um caderninho do lado e anote, escute o que eles falam nesses momentos, sem eles perceberem que você está ali só para isso. Essas informações, o que você vai ouvir, são preciosas. Baseada nelas, você vai conseguir até planejar as suas futuras intervenções e perceber onde muitas vezes os seus alunos apresentam alguma dificuldade. Então, percorra os grupos, ouça com atenção, oriente, passe de grupo em grupo, observe o que eles estão fazendo e como eles estão interagindo uns com os outros. Tudo isso vai te dar subsídios para os seus próximos planejamentos. Outro fator importantíssimo que vai garantir uma situação de aprendizagem mais ativa é a presença de situações desafiadoras. Eu falo um pouco disso num outro vídeo, onde eu falo do tempero da sala de aula. E as situações desafiadoras muitas vezes têm a ver com você colocar um tempero diferente na sua aula. Vale a pena dar uma assistida. Você também pode trazer para junto de você as ferramentas digitais, caso você tenha acesso a elas. Uso de tablets, uso do celular, muitas vezes nos grupos. Nesse processo todo, você consegue levantar a necessidade do seu grupo. E aí você mapeia melhor
onde que você pode e deve investir. Então vamos voltar um pouquinho lá no começo para elencar tudo o que foi dito. Grupos de trabalhos colaborativos, situações desafiadoras, professor saindo do centro e só percorrendo os grupos e fazendo as intervenções necessárias, o uso de ferramentas digitais e, se possível, diante de tudo isso, mapeando sempre o seu grupo para que você possa planejar e investir cada vez mais em intervenções efetivas para a sua sala de aula. E você, tem alguma ideia aqui para acrescentar? Você tem alguma prática que você tenha feito que pode colaborar com esse nosso grupo? Por favor, deixe os seus comentários abaixo desse vídeo e fique atento. Em breve farei uma aula ao vivo onde abordarei assuntos referentes à sala de aula. Você vai poder participar, tirar suas dúvidas e contribuir com as suas práticas. Até lá!